Galera de Queen Mary, bem-vindos mais uma vez para esse vídeo tutorial onde o objetivo é trabalhar com a contabilidade do nosso negócio. Nós queremos controlar os números e não que os números controlem a gente, tá certo? Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo que fala dos 5 números, seria bom que você possa assistir. O objetivo desse vídeo em particular é responder uma pergunta que muitas consultoras fazem, principalmente aquelas que estão começando a trabalhar com a Mary Kay. Essa pergunta é: cadê o meu lucro? Por que temos essa pergunta? Bem, o objetivo principal de todo o trabalho é sempre ter uma renda, um lucro, um dinheirinho que a gente possa utilizar, certo? Então a consultora compra da Mary Kay, vende, paga as suas contas e o que sobrou? Cadê o lucro? Então o objetivo é aprender a calcular esse valor. Uma coisa muito importante que temos que levar em conta é que o lucro não é todo o dinheiro que sobra após pagar a parcela. Essa série de vídeos está dedicada principalmente para aquelas consultoras que fazem o seu pedido mensal com o cartão de crédito, tá? Quando você compra à vista, aí fica um pouco mais fácil, porque nesse caso, sim, seria o que sobra, seria já o seu lucro, mas quando você tem parcelado, aí que é muito fácil de se enrolar, tá certo? Então, vamos trabalhar com essa questão. O lucro não é todo o dinheiro que sobra após pagar a parcela. Tem vezes que é, mas muitas vezes não é. Como diferenciar isso? Primeiro, vamos lembrar que o lucro seria o primeiro dos 5 números que estamos falando, que é quanto eu vendi, menos o custo dos produtos vendidos. Só que às vezes esta conta fica um pouco complexa. Então, vamos utilizar nesse exemplo, nesse vídeo, vamos utilizar uma continha mais fácil. Eu vou pegar o dinheiro que eu vendi, o valor que eu vendi, e vou multiplicar pelo desconto do pedido. Dessa forma simples, vamos calcular o valor numérico do nosso lucro. Vamos com um exemplo? Por favor, senta, fica à vontade, pega a calculadora e tenta acompanhar todas as contas que nós vamos realizar, tá bom? Vamos com o nosso exemplo. Nós temos um pedido de R$ 2.400, nosso desconto de 40%, o custo desses produtos que eu tenho que pagar para a Mary Kay é 1.440, parcelado em 3 vezes, tenho parcelas de R$ 480. Qual será meu lucro? Bem, fazendo a continha do o valor do pedido, que é aquilo que eu vou vender, vezes o 40%, eu vou ter um total de R$ 960. Então, nossa esperança é que, após vender o pedido todo, eu possa ter na mão R$ 960, que seria equivalente ao meu lucro. Aqui temos um detalhe que pode facilitar na hora de calcular com esses números aqui. Se eu quero calcular o 40% de 2.400, eu posso multiplicar vezes 0, o desconto, no caso 40. Se eu tenho um desconto de 30%, vou multiplicar 0,30. Tá bom? Isso é uma dica para facilitar a conta. Vamos continuar com o nosso exemplo. Eu recebi a caixa, está lá em casa, tenho um produto equivalente a R$ 2.400. Passa o primeiro mês. Como estou começando na Mary Kay, eu ainda não tenho um ritmo legal com vendas, estou me acostumando, então vendi R$ 500. Se a minha parcela é de 480, fica claro que sobraram R$ 20. Mas espera aí, se eu vendi R$ 500 e estou falando que o 40% disso é meu lucro, o 40% de 500 é 200. Por que eu não tenho na mão R$ 200? Por que eu tenho só 20? Resposta: as vendas foram poucas. Então, eu tive que usar parte do meu lucro, quer dizer, parte de 200 que teoricamente é para mim, eu tive que usar para pagar a parcela. Mas mesmo assim, sobrou um pouquinho. Sobraram R$ 20.
Vamos para o segundo mês. Agora no segundo mês eu vendi R$ 600. A situação é bem parecida. A parcela continua 480. Agora sobraram R$ 120. Mas aí nessa tabela, em amarelo, está o que deveria ser o meu lucro. Por que que eu não tenho R$ 240 na mão? Mais uma vez, as vendas não foram suficientes, então eu tive que utilizar parte do meu lucro para pagar essa parcela. Vamos aclarar aqui, nesse momento, que eu nunca vou usar o dinheiro todo que eu recebo das vendas para gastar roupa, contas ou alguma outra coisa. Por quê? Porque esse dinheiro que eu recebo do cliente quando eu vendo uma coisa não é tudo meu. Então não posso gastar tudo, porque parte disso é meu e parte é para pagar a parcela. Tá certo? Então, muita atenção na hora de gastar o dinheiro que a gente recebe. A sugestão é ter um envelope, alguma caixinha, um caderno, alguma coisa onde a gente possa guardar o dinheiro que seja exclusivo da Mary Kay. Vamos para o terceiro mês. O terceiro mês realmente foi muito ruim. R$ 400 de venda. Foi pior que no seu primeiro mês. Aqui, o que acontece? Na verdade, não sobrou dinheiro. Porque se eu peguei 400 e eu tenho que pagar 480, eu tive que pegar R$ 80 de algum lugar. Muitas consultoras, às vezes, lidando com essa situação, ficam desanimadas. E aí ficam falando que a Ameriquinho dá certo, que não está funcionando, que elas têm que pegar R$ 80 do seu bolso para pagar a parcela de 480, no caso do exemplo. Mas esse é o problema. Se nós damos atenção aqui para os 2 meses anteriores, nós temos que o primeiro mês sobraram R$ 20 e que o segundo mês sobrou 120. Quer dizer, no total eu deveria ter nesse envelope da Mary Kay R$ 140. Se eu fiz isso e não gastei o dinheiro todo, no terceiro mês que está faltando 80, eu vou pegar parte desse dinheiro que está no envelope e vou cobrir. Agora, se eu gastei esse dinheiro aqui, é claro que esses 80 eu vou ter que pegar de algum outro lugar. Mas o problema não foi a Mary Kay. O problema foi que a gente gastou esse dinheiro e que no último mês nossas vendas foram realmente muito baixas. Chegamos no final do terceiro mês. Nosso pedido já está totalmente pago. Vamos analisar o que aconteceu. Nesse período de tempo, 3 meses, eu vendi R$ 1.500. Teoricamente, meu lucro deveria ser R$ 600. Mas, quanto eu tenho na mão? Eu tenho na mão simplesmente R$ 60. E aí que aparece essa dúvida, essa pergunta do milhão que a gente falou no início. Cadê meu lucro? Se inicialmente eu comprei esse pedido, fiz esse pedido com esperança de ter R$ 960 na mão, por que que eu tenho só 60? Cadê os outros 900? Vamos perguntar. Você vendeu o pedido todo? Não. Eu vendi quanto? R$ 1.500. Isso significa que você ainda tem produto em casa, certo? Quanto vale esse estoque que você tem em casa? Se eu faço essa conta, o valor do pedido, que é aquilo que eu comprei, menos a venda que realizei, eu posso calcular facilmente o valor dos produtos que eu tenho em casa, que era o quinto número dos 5 números que toda consultora no final do mês tem que saber para gerenciar seu negócio. No caso do exemplo, 2.400 menos 1.500 vale 900. Isso quer dizer que essa consultora aqui do exemplo tem R$ 900 aonde? Em casa. Não está em forma de dinheiro, está em forma de produto. Ela tem R$ 900 em produto em casa. Portanto, se você tem que responder a pergunta dessa consultora, que está falando para você, cadê meu lucro? Eu vendi, cadê meu lucro?
ela vai ter R$ 60 na mão e o resto, cadê? No estoque. Isso acontece às vezes com algumas consultoras que estão começando. Ficam perguntando onde que está o lucro. E acontece que em casa tem bastante produto e aí que está o lucro. Essa situação do exemplo é ruim e realmente não é favorável, porque nós temos uma venda assim, bem baixa. Os números são aqui eu coloquei simplesmente para facilitar as contas, mas realmente as vendas são muito baixas. É totalmente ruim, péssimo? Bem, tem o seu lado positivo. Mesmo nessa situação que o lucro não foi muito em forma de dinheiro, né? Porque eu tenho só R$ 60. Mas mesmo nessa situação, se a consultora conseguiu administrar o seu negócio, ela não teve que pagar ou não teve que pegar dinheiro de outro lugar para pagar Medicaid. Medicaid se pagou sozinha. Com as vendas que essa consultora fez nesse exemplo, ela conseguiu pagar o pedido. Mas ela não gastou todo o dinheiro que ela estava recebendo. Portanto, muita atenção com isso. Temos que ter noção, temos que ter uma ideia do dinheiro que a gente pode gastar e que a gente não pode gastar, para que quando chega a hora de pagar a fatura, a gente fique com alguma surpresa aí no meio. Tá certo? Beleza, então, aqui o lucro ficou no estoque. E o que acontece agora se eu posso melhorar minhas vendas? Se eu tenho esse mesmo pedido, só que as vendas mensais são bem superiores. Bem, essa pergunta a gente vai responder no próximo vídeo tutorial de essa parte da contabilidade de cadê meu lucro. Então, galera, até lá.